Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite a todos. O meu nome é Rodrigo. Eu não irei informar a região onde eu moro, mas por precauções. O relato, na verdade, é de um amigo que trabalhava como repórter investigativo. Ele tinha alguns áudios vazados em seu laptop. E esse áudio foi de um caminhoneiro chamado Klemer, que enviou para um amigo em 2015. Esse caminhoneiro ele acabou se matando logo após o áudio enviado. E eu enviei esse áudio para o canal Terror e Chuva. Não o áudio original, mas eu passei o áudio como relato. E é mais ou menos desse jeito. Espero que vocês gostem. E aí, Júnior, tudo bem? Como que você está, meu amigo? Rapaz, eu preciso desabafar com você. Este áudio vai ficar um pouco grande, mas é isso. Ao final do áudio você vai entender o porquê que ele ficou desse tamanho. Júnior, presta atenção, é mais ou menos isso aqui, cara. É um desabafo. Há muitos anos atrás, eu deixei o meu trabalho como motorista de ônibus para ganhar a vida como caminhoneiro. E no início, eu estranhei um pouco. Afinal, eu não tinha mais horário fixo, toda hora era hora, e eu acabava rodando diversas estradas, conhecendo assim lugares novos. Ou seja, no geral era até um bom emprego. Mas o único problema era a saudade que eu sentia da minha família, pois eu via minha esposa e filhos apenas 5 vezes ao mês. E sempre quando eu tinha que me despedir deles, era uma choradeira que só, pois os meus filhos ficavam muito tristes. E eu também. Aquilo acabava com meu coração, meu amigo. Mas eu botava na minha cabeça que era preciso trabalhar. Era para o bem deles e da minha esposa. Sendo que em uma noite qualquer, enquanto eu dirigia, eu ouvi uma notícia que um homem pedia carona para os caminhoneiros e depois os matava. Júnior, acredita que eu achei aquela notícia bem confusa, pois não citava o local e nem as vítimas. Enfim, eu não me importei com isso e nem sei se eu deveria ter me importado, pois durante uma parada num posto de gasolina, eu acabei ouvindo alguns caminhoneiros contando sobre o homem que matava os nossos colegas de profissão. E eles estavam muito assustados, temiam até por suas vidas. Porém, eu continuei despreocupado, pois eu continuei fazendo as minhas viagens sem problema algum. Certa vez, em uma véspera de feriado, minha esposa me manda uma mensagem bem apavorada, me pedindo para dar notícias. Coitada, eu estava tão atarefado que eu fiquei até sem conversar com ela, e com meus filhos também, por 2 dias mais ou menos. E depois de concluir algumas entregas, eu acabei voltando para casa, e consegui passar um final de semana inteiro com a minha família. Eu cheguei em casa numa sexta-feira de manhã e só voltei para o trabalho na segunda-feira. Eu realmente estava exausto. E antes de pegar a estrada novamente, a minha esposa me abraçou forte e pediu para que eu tomasse cuidado. Aquele abraço foi bem quente. Aquele abraço foi o abraço mais quente que eu havia recebido nos últimos anos. Foi então que, de volta ao meu trabalho, ao ligar o rádio, eu comecei a escutar mais notícias sobre os assassinatos que ocorriam pelas estradas. Mas as vítimas não eram apenas caminhoneiros, mas qualquer pessoa que estivesse andando sozinha nas rodovias, pois algumas testemunhas disseram que o assassino dirigia um caminhão
Ao saber disso, a minha displicência com o caso se transformou em preocupação, pois se o assassino dirige um caminhão, eu poderia conhecê-lo, pois em uma dessas paradas rotineiras, eu notei que havia manchas de sangue na porta do meu caminhão. Era como se fosse um aviso. Eu mostrei aquilo a um amigo e ele também se assustou. E no outro dia, eu não tive mais contato com ele. Nós não nos falamos desde então. Foi então que eu estava conversando com a minha esposa sobre os assassinatos e ela pediu para que eu ficasse calmo e que se eu desconfiasse de algo, eu poderia chamar a polícia, pois pouco tempo depois ela caiu em lágrimas ao contar que um dos meus colegas havia sido brutalmente assassinado. A minha esposa sempre foi muito bondosa e preocupada com as pessoas ao seu redor, mas eu não entendi o motivo das lágrimas. Afinal, ele era meu colega e não colega dela. Na verdade, eles mal se falavam, apenas se cumprimentavam. E depois de eu saber da morte do meu colega, eu fiquei até um pouco abalado. Ele também tinha uma família que o aguardava em casa durante uma viagem ou outra. Eu sempre encontrava alguns colegas, velhos conhecidos de profissão, e isso acabava me distraindo. Era muito bom. Em um desses encontros, um amigo meu de longa data que há muito tempo eu não via, disse que precisava me contar algo importante. Na verdade, era para me mostrar algo. Então ele abriu a galeria de fotos do seu celular e mostrou algo que eu não acreditava, que só eu tinha permissão para ver, a minha mulher nua. Ele me mostrou ao menos 10 fotos da minha esposa. Ela mandava essas fotos para um colega meu que havia sido executado. Eles eram amantes. O meu amigo ficou surpreso ao notar a minha reação, pois eu não esbocei reação alguma. Ele disse que me mostrou as fotos para eu não sentir pena daquele desgraçado, que costumava ser meu colega, pois ele mandava as fotos da minha esposa para todos que conhecia. Depois que ele me mostrou todas aquelas fotos, ele pediu para eu tomar muito cuidado, pois o homem do caminhão estava fazendo vítimas toda semana. Na hora que ele me contou aquilo, eu achei até engraçado. Após eu descobrir que eu estava sendo corno, eu não voltei para casa não. Eu concluí as viagens que ainda faltavam. E após eu concluir todas as viagens que faltavam, eu poderia já voltar para casa, mas eu preferi adiar um pouco o meu retorno, pois eu não estava preparado para ver o rosto da minha esposa. Aliás, até agora eu não voltei, eu estou aqui pelas estradas, paro em algum hotel para dormir, descansar, e foi agora que veio a reflexão. Eu achei melhor passar esse áudio para você, Júnior, porque você é um cara mais próximo que eu tenho. Eu preciso mencionar algo para você que eu não havia mencionado antes. É que eu sempre ando com uma arma de fogo e algumas facas na boleia do meu caminhão. No começo, era até por precaução, mas depois que eu as usei pela primeira vez, eu passei a usar por diversão. E tantas pessoas com medo do assassino nas rodovias, até os meus filhos sempre preocupados, temendo pela minha vida, sem contar a desgraçada da minha esposa, que chora a morte do amante todos os dias e teme que eu possa ser a próxima vítima. É só para rir. Eu não tenho por que temer, pois o homem do caminhão sou eu. Boa noite a todos. O meu nome é Paulo. Eu tenho 50 anos de idade e moro em Goiânia. Porém, esse relato que eu irei contar não é comigo. É um relato de um amigo meu chamado Raimundo, um cearense de 60 anos de idade. Ele é caminhoneiro há mais de 30 anos. E de vez em quando nós nos encontramos em algum barzinho, ele acaba me contando algumas experiências terríveis que ele já teve na estrada durante a madrugada. E isso ele me conta pessoalmente. Eis que uma vez ele estava fazendo um trecho São Paulo e Goiânia, e o mesmo parou em um posto de gasolina para comer e abastecer. Sentou-se no balcão da lanchonete e fez o seu pedido. E quando estava comendo,
sentou-se ao seu lado e começou a puxar conversa com ele. Conversa vai, conversa vem, e deu a hora dele ir embora. Ele se despediu e saiu da lanchonete. Quando ligou o caminhão, ali estava a mulher. Ele abaixou o vidro para ver o que ela queria, e ela pediu uma carona. Disse que morava na cidade vizinha e não queria ir até lá andando, apesar de perto, pois já eram 2 horas da manhã. Sem hesitar, o seu Raimundo aceitou. A cidade era realmente perto, 10 minutos depois de sair do posto. Chegaram ao trevo, a mulher apontou para a esquina ali no trevo e pediu para parar o caminhão. Ela desceu e ele acabou se assustando. Ela apontou para a esquina e pediu para ele parar o caminhão ali. Ela desceu e o seu Raimundo se assustou, pois ele viu que ali era o muro de um cemitério. Como que você tem coragem de ficar aqui, minha filha? Vamos embora, eu te levo para casa, não importa que seja longe. Ele disse com medo de deixá-la ali. Foi então que a mulher olhou para ele e disse: Oi, você não percebeu que aqui é a minha casa? Ela olhou em seus olhos e disse: Moço, eu já estou em casa, você ainda não percebeu? Ela se virou e foi andando em direção ao muro do cemitério, que em seguida acabou desaparecendo. Contando essa história e conversando com outros caminhoneiros, o seu Raimundo descobriu que o fantasma era de uma prostituta que residia na cidade onde ele a deixou. Ela teria sido abusada e morta por um outro caminhoneiro, que a pegou naquele mesmo posto. Dizem que o seu fantasma fica assombrando caminhoneiros como forma de vingança. E hoje em dia, ele me contou que hoje em dia ele sempre desvia do trecho onde encontrou a moça, com medo de vê-la novamente. Olá, o meu nome é João. Eu tenho 55 anos de idade. Sou pai de 2 filhas maravilhosas e sou casado com a mulher da minha vida. Trabalho como caminhoneiro nas estradas do Brasil há mais de 30 anos e já perdi as contas de quantas cidades eu conheci nesse tempo. Apesar de ser um trabalho cansativo e muitas das vezes solitário, eu amo o que eu faço. Adoro a sensação de liberdade que sinto quando estou na estrada e adoro conhecer novos lugares e pessoas. É um estilo de vida diferente do que muitas pessoas estão acostumadas, mas para mim é simplesmente perfeito. Claro que nem tudo são flores. Às vezes enfrentamos estradas em péssimas condições, chuvas torrenciais e engarrafamentos intermináveis e outras dificuldades, mas sempre mantenho a cabeça erguida e busco ver o lado positivo de tudo. No final do dia, quando eu chego em casa, eu sou recebido com muito amor e carinho pela minha esposa e as minhas filhas. E isso faz tudo valer a pena. Sou grato por ter uma família tão maravilhosa e poder viver a minha vida ao meu modo, com liberdade e uma certa aventura. Porém, certa noite, quando eu estava abastecendo meu caminhão em um posto de gasolina no interior do Maranhão, ouvi um relato bastante assustador. Um senhor que também estava no posto contou que havia visto uma aparição de uma mulher com a cabeça completamente estraçalhada. Segundo ele, a aparição aconteceu em uma estrada deserta, próxima ao posto. Confesso que eu fiquei bem arrepiado com o relato, pois nunca acreditei muito em histórias de assombrações e em fantasmas. Mas aquele relato parecia muito real. O senhor que contou a história parecia muito sério e assustado, e foi isso que me deixou ainda mais intrigado. Perguntei se ele havia alguma explicação para o que ele viu, mas ele apenas balançou a cabeça e disse que não sabia o que havia acontecido. Segundo ele, a aparição parecia muito real, como se fosse uma pessoa de verdade, mas ao mesmo tempo tinha algo muito estranho e sobrenatural. Aquela história ficou em minha cabeça por um bom tempo.
Fiquei pensando se teria sido apenas uma alucinação daquele senhor ou se havia alguma explicação mais racional para o que ele havia visto. Depois da rápida conversa com aquele senhor que havia relatado a tal aparição assustadora, decidi ir para o estacionamento do posto para dormir um pouco. Sabia eu que eu teria que acordar muito cedo, por volta das 3 horas da manhã, para continuar com a minha jornada na estrada. Estacionei o meu caminhão em uma vaga do estacionamento e deitei na minha cama, apesar da história assustadora que eu havia acabado de ouvir. Eu estava muito cansado para me preocupar com isso. Fechei os olhos e tentei dormir naquela hora. Demorou um pouco para eu conseguir pegar no sono. Ainda estava pensando na história daquele senhor, e isso me deixou um pouco tenso. Mas aos poucos eu comecei a relaxar e me senti mais tranquilo. E foi então que finalmente eu acabei adormecendo. Mas não sei por quanto tempo eu dormi, pois eu acordei quando eu ouvi um barulho estranho do lado de fora do meu caminhão. Eu fiquei imediatamente em alerta e me levantei para ver o que estava acontecendo. Eu olhei pela janela e não vi nada de anormal. Talvez tenha sido apenas algum animal ali do lado de fora. Bom, foi isso que eu havia pensado. Resolvi tentar dormir novamente, mas eu acabei ficando acordado por um bom tempo. Tentei não pensar mais na tal história daquele senhor e me concentrar em relaxar e descansar para o que vinha pela frente na estrada. Aos poucos eu acabei pegando no sono novamente. Acordei exatamente às 3 horas da manhã como eu havia planejado e me arrumei para voltar à estrada. Fui até o posto de gasolina, tomei um café rápido antes de partir. Ainda estava um pouco sonolento, mas eu sabia que eu precisava estar em alerta na estrada. Logo em seguida, eu peguei a MA 225, a estrada que me levaria até o próximo destino da minha jornada. Ainda estava escuro lá fora. Após meia hora dirigindo naquela estrada escura, foi então que eu comecei a sentir um cansaço maior, pois dirigir por horas seguidas nas estradas do Brasil não é fácil e exige muita atenção e concentração. Tomei um energético para tentar me manter acordado e continuei na estrada. Foi então que eu vi algo estranho na pista. Havia um carro capotado e completamente destruído no acostamento. Parei o caminhão imediatamente e fui até o local para ver se havia alguém precisando de ajuda. E ao chegar no local, eu vi que haviam 4 pessoas no carro e estavam todas mortas, incluindo uma criança que aparentava ter uns 7 anos de idade, e era um menino. Eu fiquei extremamente abalado com aquela cena. Não consigo imaginar como deve ser difícil perder alguém tão jovem e tão inocente de forma tão trágica. Liguei para a polícia para falar do terrível acidente e continuei na estrada, mas não conseguia tirar aquela imagem da minha cabeça. Comecei a refletir sobre como a vida pode ser frágil e imprevisível, e como temos que aproveitar cada momento que temos com as pessoas que amamos. 2 meses depois do ocorrido, estava passando pela estrada novamente. Eu não consegui deixar de pensar no trágico acidente que havia acontecido ali. Foi quando, de repente, algo inesperado aconteceu. No acostamento, apareceram 4 figuras fantasmagóricas, com uma aparência totalmente desfigurada. Elas flutuavam seguindo o caminhão. Ao ver aquilo, fiquei completamente arrepiado e chocado. Não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Tentei me acalmar de todo jeito e pensar racionalmente. Talvez fosse até coisas da minha imaginação ou ilusão causada pelo cansaço da estrada, pois era madrugada e eu havia descansado pouco naquele dia. Mas as figuras continuaram me seguindo, flutuando ao lado do caminhão. Pareciam querer ter algum contato comigo, mas eu não sabia o que fazer. Eu tentei ignorá-las, mas não consegui. Eu estava com muito medo e confuso. E finalmente, após alguns minutos que pareceram horas, as figuras desapareceram. Eu respirei fundo e tentei me acalmar. Não sei explicar o que aconteceu naquela estrada,
mas nunca vou esquecer daquela experiência sobrenatural que eu tive. Depois desse incidente, eu comecei a pesquisar mais sobre aquela estrada, pois eu havia ficado curioso para saber se outras pessoas haviam passado por experiências semelhantes à minha. Foi quando descobri que aquele trecho da rodovia era conhecido por relatos bizarros, pois muitas pessoas alegavam ter visto figuras fantasmagóricas na estrada, ouvir gritos assustadores e até mesmo terem sido perseguidas por carros sem motorista. Também haviam lendas urbanas que falavam sobre crimes brutais que teriam acontecido naquela região. Eu havia ficado mais intrigado e decidi que precisava saber mais. Então conversei com outros caminhoneiros que passavam pela mesma estrada e ouvi relatos similares aos meus. Inclusive, alguns chegaram a afirmar que deixaram de passar por aquele trecho da rodovia por medo das histórias assustadoras que cercavam aquele lugar. Eu ainda não sei explicar o que realmente aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa: aquela experiência mudou por completo a minha vida. Comecei a ver um mundo de forma completamente diferente e passei a acreditar em coisas que antes pareciam impossíveis. Hoje em dia ainda sou caminhoneiro nas estradas do Brasil, mas agora, sempre que passo por aquele trecho da rodovia, eu sinto uma sensação estranha e misteriosa. O que me resta sempre fazer é pedir proteção ao Criador. Bom, essa é minha história. Espero que vocês gostem e eu desejo a todos vocês uma boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é Rafael e eu irei contar um relato aterrorizante que aconteceu comigo alguns anos atrás. Mas antes eu quero falar de como é o meu biotipo, para que vocês possam fazer uma comparação entre eu e a criatura que eu vi e vejam como ela era totalmente poderosa. Eu sou motociclista de um clube de motos. Eu não posso falar o nome do grupo, porém o grupo é do Rio de Janeiro. Eu tenho 1,98 m de altura, peso 120 kg e sou professor de jiu-jitsu e boxe. E olha, nessa época eu não tinha medo de nada e nem de ninguém. Desculpe pela minha franqueza, mas era como eu me sentia, vendo todo o meu tamanho e as habilidades que eu possuo. Porém, teve um dia que tudo mudou e eu pude ver como eu era frágil. Aliás, como eu sou frágil até hoje. Tudo começou quando eu fiz uma viagem de moto. A estrada era deserta, escura e distante de tudo. E foi nessa estrada que eu pude ver um ser monstruoso. Ele tinha uma aparência forte e dava para sentir o seu poder. O meu sangue gelou na hora e eu irei contar a vocês como foi que tudo aconteceu. Era uma sexta-feira à tarde. Estávamos nós, metade do motoclube e eu, em um churrasco na casa de um amigo. Quem conhece sabe que esse tipo de coisa é muito comum entre os motociclistas. Nós estávamos no município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e a festa estava boa demais. Mas eu estava planejando subir a serra para ir até Valença visitar um outro amigo nosso. Então eu chamei um amigo que estava na festa para ir comigo, mas ele não quis. Chamei um outro que também negou. Então eu pensei, por que eu não vou sozinho? Eu vou. Esperei a festa acabar, que por sinal estava muito boa. A hora foi passando e a noite foi caindo. Quando era mais ou menos umas 11h30 da noite, eu falei assim, bom, eu vou sair. Eu vou embora, eu vou agora. A galera perguntou, já vai? Eu falei, vou sim, vou lá para Valença. Foi então que todos retrucaram. Você vai sozinho a essa hora? Eu respondi, sim, vou. Foi então que eles falaram, olha cara, não é perigoso você ir sozinho para lá essa hora? Foi então que eu falei, que nada, quem que vai mexer comigo? Eu vou é agora. E eu fui. Preparei a moto, averiguei tudo nela
estava tudo tinindo. Era uma moto Super Teneré 750 cilindradas. Ela era grande e linda. Só uma moto desse porte para me carregar, pois são 120 quilos. E não é brincadeira. Pessoal, eu só quero deixar bem claro o meu tamanho para que vocês possam fazer uma comparação depois. Quando a moto ficou totalmente lubrificada, toda revisada, eu parti para a estrada. A estrada estava a coisa mais linda à noite. O céu estava estrelado, não estava frio e nem calor. Estava um clima muito agradável para viajar de moto. Eu peguei a Dutra em direção à serra. Fui passando pela cidadezinha do caminho, uma mais bonita do que a outra. Eu fui subindo lá na frente. Quando começou a ficar mais deserto, a cidade começou a desaparecer e, consequentemente, pessoas também desapareceram. Não apareceram mais nada, nem as luzes dos postes, pois elas sumiram também. Só havia a luz da moto e mais nada. O céu ficou mais estrelado por causa da escuridão da estrada. Foi então que em uma curva eu quase atropelei de frente uma coisa que eu não sei se estava atravessando a pista ou se estava só parada ali, me esperando passar. Eu peguei de lado, meio que de raspão naquela coisa. Eu me desequilibrei e mais adiante caí de moto. Eu levantei um pouco tonto e fui pegando a minha moto. Eu fui colocando ela de pé. Eu olhei a moto e ela estava aparentemente tudo ok. E foi então que eu olhei para trás. E lá estava aquela criatura enorme. Eu acho que ela tinha mais ou menos uns 2,20 metros de altura. Eu falo isso com certeza porque, olha, eu me senti pequeno comparado àquilo. A aparência era de muito forte. Quando esbarrei naquele monstro, parecia que eu tinha batido em algum muro de concreto. Ele parecia um tipo de urso ou cachorro, só que muito grande mesmo e muito peludo, na parte de cima e menos na parte de baixo. Ele tinha um cheiro ruim e dava para sentir dali. Ele estava em pé me olhando. O seu olhar estava penetrante. Os seus olhos eram grandes e muito amarelado. Um amarelo muito forte. Ao ver aquilo, eu senti um medo enorme, um medo que eu nunca havia sentido antes em minha vida. E olha que eu tô acostumado com lutas difíceis e muitas das vezes sangrentas. Então, depois de observar bem aquela criatura, eu peguei rapidamente a minha moto e a liguei e fui saindo devagar, como se diz, de fininho. E quando eu olhei para trás, eu pude ver que aquele ser estava correndo agora atrás de mim. Eu tomei um susto tão grande que eu acelerei a moto o mais rápido que eu pude. Enquanto a moto estava desenvolvendo a sua velocidade, eu podia escutar os barulhos das patas daquele animal batendo no asfalto. Eu olhava pelo retrovisor, mas não dava para ver direito, porque ele não corria em linha reta. Ele ficava zigue-zagueando pela pista, até que eu olhei para trás e não vi mais nada. Mas eu percebi que tinha um movimento na mata ao lado. Foi então que eu vi que agora ele estava correndo por dentro da mata, pois ele queria me pegar de surpresa. Foi então que eu decidi acelerar ainda mais a moto, até que eu pude perceber que não tinha como aquilo correr mais do que uma moto. Quando eu dei por conta, eu já estava chegando na cidade de Valença. Respirei aliviado e vi que eu não estava mais sendo seguido por aquilo. Eu cheguei ao ponto de agradecer a Deus em voz alta e em seguida eu corri para a casa do meu amigo. Chegando lá, eu bati na porta da casa dele desesperadamente. Ele abriu assustado e me perguntou: "O que houve, cara? Por que você está assim? Ué, o que você está fazendo essa hora aqui na minha casa? Aliás, que horas são?" Em seguida, eu desesperado, falei com ele: "Meu irmão, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Eu preciso entrar para te falar uma coisa que aconteceu comigo na estrada agora. E você não vai acreditar." E não foi que quando eu falei para ele, ele não acreditou. Ele ficou rindo de mim, falando que eu com esse tamanho todo tinha que ficar inventando histórias de lobisomem. Ele riu e riu muito da minha pessoa. Depois que eu vi o meu amigo não acreditando no que eu havia dito a ele, e ele rindo da minha cara, eu comecei a me questionar. Será que não foi uma alucinação? Será que eu bebi demais para ter uma visagem dessas?
ou foi tudo real? Bom, no dia seguinte, na hora de ir embora, porque eu não queria ficar mais lá, eu fui pegar a moto e ver os estragos causados. Foi então que eu percebi que tinha alguns pelos na carenagem da minha moto. Os pelos eram grandes e bem grossos. Eu corri para chamar o meu amigo e ele veio assim meio que com um sorriso no canto de boca. E quando ele olhou, eu percebi que o sorriso dele havia sumido do rosto. Eu vi ali que ele começou a acreditar em mim mais um pouco e disse uma frase que eu nunca irei esquecer. Ele disse assim: meu camarada, nesse mundo existem coisas que nós seres humanos desconhecemos, principalmente à noite. O mal realmente existe. Foi então que eu peguei a moto e me despedi dele e voltei para a minha cidade. Claro, voltei por um outro caminho e durante o dia. Essa foi a minha história. Agora eu só viajo com um motoclube junto. Sozinho, nunca mais. Nunca mais eu quero ter uma outra experiência assim. Olá a todos do canal. O meu nome é André e eu nasci em Minas Gerais, em Uberlândia. Hoje eu moro no estado do Mato Grosso. Após eu ter sido aprovado em um concurso público, eu acabei virando investigador da Polícia Civil do Mato Grosso. Eu sempre morei em Uberlândia, até depois de concluir o curso de Direito. Então eu resolvi prestar concurso público. Passei em 3 estados diferentes, sendo Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso. Por conveniência salarial, decidi então vir para o estado do Mato Grosso. No começo era tudo alegria. Eu morava em Cuiabá, tinha lazer, cultura, um aeroporto que me permitia ir para a minha cidade, principalmente nos feriados, até que devido à maldita Copa do Mundo de 2014, em que Mato Grosso sediou 4 jogos, eu acabei sendo transferido para a região da fronteira, para ajudar no combate ao tráfico de drogas e desmatamento ilegal. Pois bem, a Copa do Mundo acabou. O meu trabalho foi bem reconhecido. Então me convidaram para permanecer naquela cidade, que mesmo pela distância e insalubridade, eu acabei aceitando. A cidade chama-se Juruena e fica no norte do Mato Grosso, praticamente dentro da Amazônia, só que para chegar a Cuiabá, partindo de lá são 950 quilômetros. Por lá eu fui ficando, a depressão foi batendo e a vida foi passando. Os salários já não era algo tão atraente assim. Em meio a tanto marasmo, eu acabei pedindo folga de 3 dias para o meu chefe e simplesmente fui ao Festival Tomorrowland, edição de 2015, de 1º a 3 de maio, e acabei ficando na semana. Foi o melhor final de semana que eu tive em anos. Eu fui de carro até Cuiabá, sendo que 350 quilômetros por estradas de terra que corta a selva amazônica. Ao todo eram 950 quilômetros, 12 horas de viagem. Depois eu cheguei a tempo no aeroporto de Cuiabá e peguei o voo até São Paulo. No dia do evento, parti para Itu. Enfim, o evento acabou, curti pacas com os melhores DJs do mundo, porém eu tive que voltar à realidade depois. Chegando no aeroporto de Cuiabá por volta das 13 horas, resolvi pegar a estrada de volta para a cidade onde eu trabalhava. Por 600 quilômetros, a estrada é boa e de asfalto. Em alguns locais movimentados principalmente por caminhões. Mato Grosso é o maior produtor de soja do mundo. Foi então que eu resolvi parar para descansar em uma cidade de nome Brasnorte. Porém, como eu estava ansioso para retornar, já que o meu chefe já estava exigindo que eu voltasse, então eu resolvi sair de Brasnorte já tarde da noite. Com sorte, eu chegaria em Juruena até o fim da manhã do dia seguinte. E assim eu fui em meu CrossFox branco, que já não tenho mais. Consegui chegar em Juína, a última cidade até onde chegava o asfalto, onde meu chefe se estabelecia.
Resolvi parar por lá para falar com ele e assim justificar a minha ausência. Quando dei por mim, já eram 3:30 da tarde. Armava uma chuva naquele momento. Eu abasteci o meu carro e segui, pois ainda faltavam 350 quilômetros até a minha cidade de destino. Porém, este percurso é o pior possível e imaginável, sendo praticamente a Transamazônica com estrada de terra mal conservada e deserta. E para piorar, começou a chover torrencialmente. Foi então que eu decidi olhar a hora, e já era bem tarde, já estava batendo 11 horas da noite, e eu não estava nem na metade do caminho até Juruena, e para piorar, o meu carro acabou atolando. Nessa tal estrada, além de ser péssima, já se encontrava dentro da Amazônia Legal. Então existem árvores com floresta densa dos dois lados da estrada e sem acostamento. Mesmo durante o dia, essa estrada é escura e quase deserta, por causa da altura das árvores e alguns perigos como colisões com animais silvestres ou até mesmo índios. Como eu estava voltando de um final de semana espetacular, eu só queria mesmo era chegar em casa. Então eu pensei, poxa, depois de tanta diversão, ficar atolado por alguns minutos até que está valendo. Isso é o menor dos males. Contudo, passaram-se 5 horas e o meu carro continuava atolado e a chuva havia se intensificado. O vento batia nas árvores enormes e produzia um uivo quase que sobrenatural. O farol do meu carro estava ligado. Foi então que eu vi um homem à distância, caminhando pela estrada na chuva, vindo em minha direção. Eu pensei, pode ser a minha salvação ou pode ser minha perdição. Mas eu não tinha escolha. Eu precisava chegar na delegacia para não ter o meu ponto cortado. Quando o homem se aproximou, eu o chamei respeitosamente e perguntei, Senhor, o senhor mora por aqui? Sim, eu tenho um sítio perto de Juruena. Juruena? Eu estou indo para lá, mas com esse carro atolado não posso fazer muita coisa. E o meu celular também não pega aqui. Então o senhor gentilmente disse, olha, eu estou indo para o sítio do meu irmão e eu posso pedir um guindaste para desatolar o seu carro. Como eu sabia que aquilo me custaria uma fortuna, eu disse a ele, não moço, não precisa. Eu só te peço para que ligue para a delegacia de Juruena ou para a PM mesmo e peça para o investigador de plantão Everton vir a meu encontro com a viatura. A viatura era uma Mitsubishi L200 Triton, toda adaptada para aquela região. Afinal, trabalhávamos no meio da selva praticamente. O senhor então disse que iria me ajudar. Ele voltou pelo mesmo caminho de onde veio. Eu liguei o farol alto do carro para iluminar a estrada para ele. E de repente aquele homem acabou desaparecendo, diante da luz que iluminava a chuva forte e o vento balançando as árvores. Ele era um homem bem normal. Como Mato Grosso tem muitos descendentes de alemães, este senhor não era diferente. Era louro, alto, olhos claros, meia-idade e com um sotaque bem arrastado. E o mesmo se vestia quase como um gaúcho. Enfim, mas uma coisa me deixou bem encucado. O que aquele homem fazia naquele lugar, com tanta chuva, sem carro e sozinho? Como estava chovendo muito e estava muito escuro, eu não me importei com o sumiço do alemão bem na frente do feixe de luz do farol do meu carro, que havia servido para iluminar o caminho dele. 2 horas depois, talvez menos, chega o meu colega com a L200 para me resgatar. Ele me perguntou se eu havia aproveitado bem o final de semana. Eu disse claro, talvez foi um dos melhores da minha vida. Foi então que ele disse para mim, que bom, porque temos um homicídio para resolvermos. Tudo indicava que a vítima havia morrido mais cedo e o assassino deve estar por aí. Foi então que eu pensei, bingo, pode ser aquele cara.
Quando batia 6h30 da manhã, eu já estava de pé e chamei a equipe de investigadores e disse: vamos ao IML, pois precisamos pegar informações da vítima. Chegando no IML, solicitamos ao legista para que nos fornecesse o laudo pericial que atestava a causa da morte. E para o nosso espanto, aquele homem não havia sido assassinado. Segundo a autópsia, ele foi vítima de um ataque do coração fulminante 2 dias antes. Foi então que eu perguntei ao legista: podemos vê-lo, doutor? E o mesmo disse: claro, sem problema. Foi então que passamos por aquele corredor escuro e acabamos chegando na geladeira com capacidade para até 8 corpos. Assim que o assistente de necrópsia abriu o saco e quando eu vi o defunto, eu só dei um grito: Jesus Cristo! Mas esse foi o andarilho que me ajudou ontem. O meu carro estava atolado. Ele passava pela estrada. Eu pedi para ele ligar para a DP, pois o meu celular estava sem sinal. O que está acontecendo aqui? Não estou entendendo mais nada. Foi então que o meu colega disse: André, quem nos ligou foi uma senhora. Ela disse que o seu marido estava desaparecido por 2 dias. E quando ela me ligou, foi para dizer que havia um corpo caído na beira da estrada. O meu amigo então disse: positivo, companheiro. Recebemos a notícia de um corpo no meio da estrada. E quando eu saí para averiguar, acabamos te encontrando atolado lá. Ninguém avisou que você precisava de ajuda. Foi então que o meu sangue gelou. Eu pedi para ir embora e colocar a mente no lugar. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu havia falado com aquele homem 2 dias depois de sua morte. Depois disso, nunca mais eu fui o mesmo. Eu pedi transferência e evito dirigir à noite desde então. Será que aquele pobre ser ainda caminha por aquelas estradas barrentas, escuras e cobertas de matas, sem saber que já não está entre nós? Depois desse dia, várias pessoas afirmam ver o tal alemão caminhando vagarosamente com seus olhos fundos pela estrada de terra, e o mesmo acaba desaparecendo sempre que alguém coloca um farol de luz em sua direção para ajudar a iluminar o seu caminho. Já os seus familiares dizem que enquanto não rezar uma missa para ele em uma igreja luterana no qual era sua religião, ele nunca mais terá paz e vai sempre fugir da luz. Este é o meu relato, mas não acaba aqui. Eu moro em Cuiabá, mas sempre penso naquele homem esquelético de olhos claros e fundos, caminhando na beira da estrada, procurando por uma igreja luterana para poder pedir perdão pelos seus pecados. Depois de meses, descobrimos que ele havia matado seu sócio para aumentar suas terras e enterrando o corpo às margens da rodovia. Será que ele fica vigiando aquele túmulo raso na beira da estrada? Bom, eu espero nunca saber. E eu digo a verdade, nunca mesmo. E obrigado por ouvir o meu relato. Boa noite, pessoal. O meu nome é André e desde quando eu era mais jovem, todo verão eu fazia a mesma viagem de carro, de aproximadamente umas 6 horas para a casa do lago, no qual um dos meus tios possuía no interior de Minas Gerais. Em algum momento da minha infância, até que virou tradição para basicamente todos os filhos da minha avó materna irem para lá, para passarem uma espécie de mini férias juntos. Foi divertido, eu nunca realmente odiei isso. Eu teria até muito tempo para passar com os meus primos, alguns dos quais eu era bem próximo. Realmente, a única parte no qual eu não gostava era a viagem para chegar até lá. Como eu disse, levavam 6 horas, o que pode não parecer muito, mas quando você está fazendo a viagem sozinho, sem nada para manter a sua mente ocupada, essas 6 horas parecem uma eternidade. Não importa quem você seja, de qualquer forma, toda essa história aconteceu quando eu estava fazendo a viagem anual para a casa do meu tio. Geralmente eu tento fazer a viagem durante o dia, mas este ano específico, é claro,
Eu havia acabado de sair de um longo turno de trabalho. Eu estava sendo esperado na casa logo na manhã seguinte. Então isso me obrigou a fazer uma viagem durante a noite, o que eu não estava exatamente animado para fazer. A rodovia que eu usava durante a maior parte da viagem havia quase nenhuma atividade durante o dia, quanto mais à noite, sem contar que passava por uma vasta mata densa e cheia de árvores compactas. Acredite ou não, eu costumava fazer a viagem toda sem parar, mas dessa vez eu não tive escolha. Eu estava perto da metade da viagem, quando eu percebi que o medidor de combustível estava praticamente vazio. Isso me irritou muito, pois eu havia deixado meu irmão pegar o meu carro enquanto eu trabalhava, e ele tinha me dito que havia colocado combustível. Então ele esqueceu ou ele estava simplesmente mentindo para mim. Enfim, eu comecei a prestar atenção nas placas de saída, procurando algum posto de gasolina. Pelo que parecia, eu não iria muito longe não. Eu não tinha realmente o luxo de escolher qual posto de gasolina parar. Então eu estava apenas planejando para o primeiro que eu visse. Após alguns minutos, finalmente eu vi uma placa indicando um posto de gasolina na próxima saída. Embora a placa fosse velha, porém deu para eu ler os dizeres. E dizia: posto de gasolina na próxima saída. Bom, era um pouco suspeito, mas as pessoas fazem as mesmas coisas com as barracas de frutas nas estradas. Então eu acabei ignorando a estranheza. Saí na próxima saída, mas eu não vi nada de imediato. Continuei dirigindo, até que a estrada passou de asfalto liso para a estrada de terra batida, e ainda por cima, cercada por árvores em ambos os lados, eventualmente iluminada pelos faróis do meu carro. Foi então que eu consegui avistar um prédio de posto de gasolina ao lado direito da estrada, mas logo percebi que o lugar parecia 100% abandonado, como se não estivesse aberto há anos. As bombas de gasolina foram removidas e a maioria das janelas do prédio estavam completamente quebradas. Até o telhado estava desabando. Foi então que eu tive a certeza que não havia como eu conseguir gasolina ali. Eu olhei para o meu medidor de combustível e vi que provavelmente eu não conseguiria andar mais 1 quilômetro sequer, pois eu já estava andando com meu carro na reserva já há um bom tempo. Basicamente, eu já havia desistido de tentar alguma coisa. Foi então que eu liguei para o serviço de assistência automotiva e informei a minha localização da melhor maneira possível. Em seguida eu desliguei o carro e esperei. Eu não esperava que fossem rápidos, quer dizer, eu estava praticamente no meio do nada. Então tudo que eu pude fazer foi sentar e esperar. Isso durou mais ou menos uns 30 minutos. Os meus olhos finalmente começaram a se ajustar à escuridão em que eu estava. Então eu comecei a olhar para o prédio do posto de gasolina abandonado de dentro do meu carro. Eu não sei se os meus olhos estavam me enganando ou o quê, mas eu juro que eu podia ver um movimento dentro daquele prédio. Foi então que eu comecei a entrar em pânico, sabendo que eu não seria capaz de ir longe se houvesse algum tipo de ameaça por perto. Mantive os meus olhos no prédio, esperando provar que eu estava completamente errado. Foi quando uma voz distante gritou em um sussurro: "Ei, amigo! Ei, amigo, vem cá! Olha aqui! Ei!" Eu tinha as janelas do meu carro abertas, só um pouquinho por causa do calor, então eu pude ouvir perfeitamente. Os meus olhos imediatamente se voltaram para onde a voz veio. Havia uma figura parada perto, lá do lado esquerdo do prédio. Eu estava congelado, com meu coração batendo em meus ouvidos. Depois de alguns segundos, aquela figura começou a andar em direção ao meu carro, mas novamente eu estava congelado. Eu senti que eu não podia fazer nada. Quando ele se aproximou o suficiente da janela do passageiro, ele sussurrou: Ei, você está procurando o quê? Gasolina? É isso? Eu poderia te dar de graça." Foi nessa hora que eu pude ver que o cara estava vestido com roupas de inverno. Ele parecia muito um sem-teto. Bastante assustado, eu respondi: Tô precisando de gasolina."
Foi então que o estranho cara explicou que tinha um recipiente dentro do prédio abandonado e que estava disposto a me dar de graça, mas com uma condição: eu teria que sair do meu carro e segui-lo. Depois de alguns segundos respondi simplesmente dizendo não, que eu não iria. Eu não sabia o que mais dizer. Não havia como sair da segurança do meu carro trancado para entrar em um prédio abandonado com aquele cara. O cara então não reagiu, e se ele tinha algum sorriso antes, agora o sorriso havia sumido. Ele estava apenas parado olhando para mim. Ele parecia uma estátua e tinha uma expressão vazia, mas um pouco frustrada. Isso durou pelo menos 1 minuto. Eu realmente não queria dizer mais nada para aquele cara. Foi quando eu ouvi o som mais aliviante que eu poderia ter ouvido naquele momento. O som de cascalho sendo esmagado sob os pneus do caminhão de reboque que se aproximava. A cabeça do cara se virou instantaneamente na direção do caminhão e ele correu de volta para o prédio e para a mata. Enquanto ele fazia isso, eu tive a visão mais inquietante da minha vida. Pelo menos 8 outras figuras se levantaram por detrás de um conjunto de arbustos logo na frente do prédio e que também começaram a correr para a mata. Essas eram as pessoas com quem eu sem dúvida teria entrado em contato se eu tivesse concordado em pegar esse suposto recipiente de gasolina grátis. Passaram-se alguns segundos quando o homem do caminhão do reboque se aproximou da minha janela com uma expressão completamente confusa no rosto. O cara era grande. Eu acho que pelo menos ele deveria ter 1,80 e uns 110 quilos. O homem do reboque me perguntou se foi por acaso eu que tinha o chamado. Eu disse que sim. Então ele me perguntou novamente: quem eram aquelas pessoas que acabaram de correr para a mata? Foi aí que eu expliquei toda a situação e o quão assustadora ela tinha sido. Ao ouvir o ocorrido, ele se ofereceu a ligar para a polícia mais próxima da cidade, e foi o que fizemos. Ele rebocou meu carro e fomos embora antes dos policiais chegarem. No entanto, no dia seguinte, eu fui informado de que ninguém havia sido encontrado. Essa noite me assombra desde então. Um homem com quem eu falei provavelmente estava tentando me atrair para alguma espécie de armadilha. O que era isso, no entanto, eu não sei, mas você tem que considerar que eu estava em uma estrada de terra vazia próximo à mata, a quilômetros de qualquer cidade ou casa. Não foi nada bom. Eu também não entendo por que haviam tantas pessoas envolvidas. O que eu sei, no entanto, é que eu sou grato pelos caminhões de reboques das empresas de seguro. Se não fosse a seguradora me ajudar, quem sabe o que teria acontecido. O meu nome é Roberto e tudo isso aconteceu há alguns anos atrás. Foi em algum momento em julho, no qual eu decidi fazer uma viagem de carro improvisada por um dia. Eu sou bastante interessado em turismo e havia alguns lugares um pouco próximos que eu ainda queria visitar antes de ter que voltar para a faculdade em agosto. O plano era acordar cedo para começar a viagem de carro e ver alguns lugares diferentes durante o dia e finalmente começar a viagem de volta para casa por volta das 9 horas da noite. Eu pensei que dessa forma eu poderia maximizar o meu tempo sem ter que pagar por algum hotel ou algo assim. A viagem até lá foi boa. Foi a viagem de volta que foi uma história diferente. Acabei saindo por volta das 10 da noite e a estimativa era que eu levaria cerca de 4 horas e meia para chegar em casa. Eu já tinha feito cerca da metade do caminho quando eu comecei a ficar cansado e ao ponto em que eu estava me tornando perigoso para dirigir. Eu disse a mim mesmo que na próxima parada de descanso que eu visse, eu iria parar e tirar uma soneca de 1 hora antes de voltar a dirigir. Dessa forma, eu ainda conseguiria chegar em casa em um horário razoável. Então foi isso que eu fiz. Quando eu vi um ponto de parada, eu entrei no estacionamento. A primeira coisa que eu notei foi a falta de carros. O lugar estava completamente vazio, e se não fosse por algumas luzes acesas, eu teria pensado até que o lugar estivesse abandonado. De qualquer forma, eu inclinei o meu assento para trás
e coloquei um alarme para despertar em 1 hora. Acordei rápido quando o alarme tocou e percebi que teria que sair do carro, já que agora eu precisava usar um banheiro. Eu comecei a caminhar em direção ao prédio que continha alguns banheiros públicos. Quando eu entrei, eu encontrei os banheiros, abri uma das portas e após uns 30 segundos lá dentro, de repente eu consegui ouvir alguém falando do lado de fora dos banheiros no corredor. Isso acabou me surpreendendo muito, já que eu não havia escutado a porta principal abrir e apenas 1 minuto atrás o meu carro era o único no estacionamento. Eu não conseguia ver como alguém poderia estar aqui. Foi quando a porta do banheiro se abriu. Eu estava um pouco tenso, mas percebi que provavelmente era apenas outra pessoa comum que de alguma forma eu não tinha notado. Eu estava pronto para sair, quando eu ouvi batidas leves na porta do compartimento. Eu respondi de forma meio que desajeitada dizendo: "Oi, o banheiro está ocupado, amigo, espera aí." Porém não houve resposta. Foi um completo silêncio. Eu estava mais nervoso agora, lógico. Então eu decidi ficar no compartimento até que ele saísse. Foi então que eu notei um olho que estava me olhando pela fenda da porta do compartimento. No caso, na porta do banheiro. Quando os nossos olhos se encontraram, o cara começou a gritar e bater implacavelmente a cabeça na porta. Ele fazia um escândalo danado, parecia que a cabeça dele ia partir, de tão forte que eram as cabeçadas. Pensando rápido, usei todo o meu corpo para bater na porta, arrombando a porta e derrubando o cara no chão. Eu corri o mais rápido que eu pude para fora do banheiro em direção ao meu carro, que estava a cerca de uns 10 metros de distância do banheiro, quando eu ouvi a porta principal sendo arrombada atrás de mim. Esse cara estava me perseguindo. Finalmente eu cheguei no meu carro e comecei a dar a ré desesperadamente, mas o cara conseguiu me alcançar e conseguiu bater com seu corpo no meu carro enquanto eu acelerava. Olhei no retrovisor e à medida em que me afastava, eu via o cara se levantar como se nada estivesse acontecido. Ele apenas estava ali olhando para mim, ele estava olhando em minha direção. Eu estava extremamente abalado e incapaz de processar o que havia acabado de acontecer comigo. Honestamente, eu não sabia nem o que pensar naquela hora, pois você sempre ouve histórias loucas como essa, mas nunca pensa que isso realmente pode acontecer com você. Provavelmente eu estava indo a mais de 30 km por hora acima do limite de velocidade e pelo resto do caminho até a minha casa. É até desnecessário dizer que eu não estaria dormindo ao volante. Eu estava agora completamente cheio de adrenalina. Ainda não faço ideia de quem era aquele cara, de onde ele veio e qual era o problema dele. Embora, se eu tivesse que adivinhar, eu diria que provavelmente era algum morador de rua que não estava bem da cabeça. Mas por outro lado, um morador de rua estaria bem distante, praticamente no meio do nada, próximo da rodovia. Bom, para mim isso não faz muito sentido. Tudo que eu sei é que nunca mais parei em alguma área de descanso, e desde então eu pretendo continuar assim. Todos os anos nas férias, a minha família alugava uma casa agradável para poder passar as férias. Éramos muitos que participavam, e eu não era a exceção. Eu sempre aguardava com expectativa essa parte do ano, pois todos decidiram alugar uma casa no interior de Goiás. Eu iria direto da faculdade, então eu estaria dirigindo sozinho. A viagem seria cerca de 8 horas, sendo que eu teria uma parte da estrada completamente deserta no meio do nada. Quando eu estava a cerca de 5 horas de viagem, já estava completamente escuro lá fora. Literalmente tudo que se podia ver era o que estava diretamente à frente dos faróis. Era um pouco assustador, porém relaxante ao mesmo tempo. É difícil de explicar. Você tem que experimentar para entender o que eu estou falando. Foi então que eu comecei a notar um carro que estava atrás de mim por algumas horas. Normalmente, quando você está na única estrada no meio do nada, não liga se um carro te segue por horas a fio.
Não é tão estranho assumir que eles estão apenas indo para a mesma cidade, mas dessa vez parecia diferente. Eu comecei a notar o carro se aproximando mais e mais da minha traseira, como literalmente a cerca de 1 centímetro de distância, antes de abruptamente recuar para se fazer a mesma coisa de novo. Isso iria continuar por mais um tempo, e quanto mais durava, mais inquieto eu me sentia. Quero dizer, eu estava começando a me assustar genuinamente. Se esse cara realmente quisesse apenas ir mais rápido, ele poderia ter me ultrapassado há horas atrás. Isso continuou ainda por mais um tempo, quando à frente eu realmente vi um carro da polícia que estava estacionado ao lado da estrada. Eu estava decidindo parar, porém uma parte de mim sentiu que eu estava apenas sendo paranoico sobre toda a situação. Mas em minha última análise, eu decidi que eu pararia de qualquer maneira. Foi então que eu parei ao lado do policial e ele me perguntou o que eu precisava. Eu contei tudo o que havia acontecido. Também disse a ele que eu poderia estar apenas sendo paranoico, mas surpreendentemente, ele levou minhas reivindicações muito a sério. Ele explicou como, na verdade, não é incomum para motoristas desavisados serem alvos de terem seus carros roubados nessas estradas desertas. Em seguida, ele se ofereceu para me seguir como uma forma de me sentir mais seguro. E é lógico que eu aceitei a oferta dele, e assim fizemos. Isso durou alguns minutos antes de, perturbadoramente, eu poder ver o tal carro misterioso que estava me seguindo, agora estava à minha frente. Ele estava no acostamento da estrada. E assim que viu o carro da polícia me seguindo, ele acelerou na outra direção. E não muito tempo depois, o carro da polícia deixou de me seguir e virou-se para perseguir o veículo com as luzes e sirenes ligados. Eu estava novamente sozinho naquela estrada. Eu vi que as suspeitas do policial estavam completamente corretas. Por que o carro estaria esperando por mim? E uma pergunta melhor, por que ele teria fugido da polícia? Todo esse pensamento ainda me assombra até hoje. Ainda não sei se o carro foi pego ou se escapou. Nunca soube o nome do policial, mas quem quer que ele fosse, sou extremamente grato a ele. Ainda penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse parado para falar com ele. Boa noite. O meu nome é Adalberto. Eu tenho 46 anos de idade e sou do interior do Rio Grande do Sul. Eu não irei contar a cidade no qual eu moro, pois a mesma é muito pequena e eu tenho medo de me expor. O ocorrido aconteceu no início de 2010. Certa noite, eu estava voltando do trabalho para casa, seguindo a minha rota habitual. Saí meia-noite do meu trabalho, pois eu trabalhava no turno de 12 horas. Eu pegava no meu trabalho meio-dia. Eu era vigilante patrimonial e a minha cidade era bem tranquila. Eu estava na estrada retornando para a minha casa. Em um certo ponto da estrada havia um grande milharal e do outro lado da estrada havia um bosque. Era verão e fazia muito calor. Eu estava com as janelas do meu carro abertas, pois o meu carro não tinha ar-condicionado naquela época. Eu me lembro que eu escutava uma música no carro com um volume bem baixinho, só para evitar que o meu sono não viesse. Foi quando de repente eu escutei um grito histérico de uma mulher, e eu pude perceber que vinha de um lado da estrada no qual estava o milharal. Eu parei o carro rapidamente. Foi aí que de repente eu escutei mais uma vez o mesmo grito, e estava muito alto e muito histérico. Era um pedido de socorro, pois naquela hora eu pude perceber que o grito havia mudado de local, pois agora parecia vir do bosque. Eram gritos de pedido de ajuda. Foi então que eu decidi sair do meu carro. Eu peguei a chave de rodas para me defender, dependendo do que fosse, e tomei coragem. Ao chegar na entrada do bosque,
Eu comecei a fazer uma série de perguntas e uma delas era: quem está aí? Pois infelizmente ninguém respondia. Então mais uma vez eu perguntei: oi, quem que está aí? Eu vim aqui ajudar. E ninguém respondia. Foi quando eu comecei a imaginar que eu tive algum tipo de alucinação devido ao meu cansaço. Foi então que, quando eu já estava chegando em meu carro, mais uma vez ouvi um grito de socorro. Foi então que uma mulher morena apareceu chorando, me pedindo para ajudá-la. Ela se virou e correu para dentro do bosque, varrendo todos os galhos e arbustos para fora do meu caminho. Ao ver toda aquela situação, eu decidi então seguir aquela misteriosa mulher. E ao chegar dentro do bosque, eu vi que eu não conseguia enxergar praticamente nada. E o pior, eu não tinha uma lanterna sequer para clarear o meu caminho. Foi então que eu comecei a pedir à mulher para que ela continuasse gritando para que eu pudesse encontrá-la. E a cada 10 segundos mais ou menos ela gritava. E eu comecei a gritar também, para qualquer coisa ela também me encontrar. Mas logo a minha ficha caiu. E eu comecei a perceber que não fazia muito sentido para mim ter que correr no meio deste mato em plena madrugada atrás de uma mulher desconhecida. Foi então que eu comecei a imaginar que poderia ser algum tipo de armadilha para mim. Eu parei e gritei mais uma vez perguntando onde ela estava. E por coincidência ou não, ela parou de gritar. Foi aí que eu comecei a ouvir um barulho de ferro batendo um no outro. Em seguida, eu comecei a ouvir barulhos de galhos sendo quebrados, dando a entender que estava vindo em minha direção. O que me restou foi apenas correr de volta para o meu carro. Eu me virei e comecei a correr freneticamente de volta, até que eu pude ver os faróis do meu carro no acostamento da estrada. Além das árvores e galhos à minha frente, e em todo o caminho à volta, eu ainda pude ouvir os gritos da mulher, que retornaram, agora ainda mais altos. E o pior é que a impressão que dava era que aqueles gritos estavam vindo em minha direção novamente. Logo eu pude perceber que eu estava sendo perseguido por alguma coisa em meio àquela mata e em meio àquela escuridão. Ao chegar no meu carro, eu o liguei rapidamente e saí cantando o pneu daquele local. Ao olhar pelo retrovisor, eu pude ver uma criatura na beira da estrada. Me lembrava um humano, mas não tinha as características corretas para me ter a certeza do que se tratava. Eu sei que o meu corpo estava completamente arrepiado, pois eu não sei o que seria de mim se eu continuasse naquele local. Eu acredito até que foi o próprio Deus que me tirou daquele canto, pois talvez eu não estaria aqui contando essa história hoje. Eu sei que de dentro do carro mesmo eu liguei para a polícia e eu os informei do que havia acontecido comigo. E segundo os policiais, eles iriam ao local para averiguar. 2 dias após o ocorrido, eu estava no meu trabalho, eram umas 3 horas da tarde. Eu estava tomando um cafezinho e conversando com um amigo. Foi então que eu ouvi algo no noticiário local que me fez ficar muito assustado, pois havia sido encontrado um corpo de uma mulher de aproximadamente 30 e poucos anos de idade, e a mesma havia sido encontrada no mesmo bosque no qual presenciei toda aquela situação sinistra. No corpo da mulher continham marcas de espancamento, pois o homem que a encontrou estava caminhando com seu cão pelo local no qual o corpo havia sido encontrado. E em seguida me veio uma dúvida: será que realmente era uma mulher ou era o espírito dela querendo me mostrar o seu corpo? Será que o assassino estava naquele local na hora que eu estava no meio do mato? Graças a Deus eu saí daquele local o quanto antes, e que infelizmente essa informação eu nunca saberei. Pessoal, para falar a verdade, depois desse assunto eu nem quis comentar mais com ninguém sobre o ocorrido, até mesmo que foram para poucas pessoas, né? Foram mais pessoas próximas da minha família. Eu não quis mais comentar sobre o assunto, pois depois que encontraram o corpo da mulher, poderiam me associar ao crime
Sei lá, eu sei que algo foi muito sinistro e que até hoje eu paro para analisar e eu vejo que isso mexe muito com o meu psicológico. E para falar a verdade, depois desse dia, eu nem durei muito no meu serviço, para evitar que eu passasse naquele local. Pois sei lá, não sei se é coisa da minha cabeça, eu tenho medo de presenciar tudo aquilo novamente. Pessoal, esse foi o meu relato, eu espero que vocês gostem. Eu desejo a vocês aí uma ótima noite. Boa noite a todos os inscritos do canal Terror e Chuva. Pessoal, eu sou inscrito do canal tem mais ou menos um mês. Eu acompanho praticamente todos os vídeos do canal. E eu pude perceber que há relatos aí de caminhoneiros nesse canal. E por isso eu decidi compartilhar o meu relato também. Pois eu também sou caminhoneiro. Bom, eu vou começar desde o início. Vou tentar simplificar um pouco. Bom, pessoal, o meu nome é Mariano. Eu tenho 56 anos de idade e sou do interior do Rio de Janeiro. O que eu irei contar para vocês foi algo bizarro que aconteceu comigo e que infelizmente quase me fez perder a vida. Eram por volta das 4 horas da manhã. Eu estava saindo da cidade de Campos rumo à cidade de Macaé. A estrada estava sem tráfego e a viagem estava muito tranquila. E a monotonia começou tomando conta de todo o ambiente. Foi então que eu decidi ligar o rádio e estava tocando um sertanejo bem raiz. Para falar a verdade, até que a música naquela hora me trouxe mais atenção à estrada. E depois dos 44 minutos dirigindo, eu comecei a sentir uma tristeza do nada. Eu havia começado a sentir muita angústia no meu coração. Eu não sei se foi por causa da letra da música que eu estava escutando, mas enfim, foi quando que de repente eu vi que pela minha visão periférica havia alguma coisa colado na janela do meu caminhão, pois quando eu olhei para o lado, o meu coração veio à boca e voltou. Quase que eu perdi o controle do caminhão, pois o que eu vi foi de arrepiar até o último fio dos meus cabelos. Havia do outro lado da porta, mas do lado de fora da boleia do caminhão, uma jovem mulher, e pela posição em que ela se encontrava, ela só poderia estar em pé no estribo do caminhão. Ela me olhava fixamente, com um olhar quase fuzilante. Ela estava muito séria, e os cabelos balançavam com o vento. Ela não tinha expressão alguma, e os seus olhos eram completamente negros. Apavorado, eu quase que eu vomitei, pois tamanho era o meu nervosismo. Eu comecei a acelerar ainda mais o caminhão e jogar ele de um lado para o outro para ver se aquilo saía dali. E a mulher só me olhava fixamente. O meu corpo todo se arrepiava. Eu não sabia o que fazer. Foi quando ela começou a rosnar para mim. A vontade que me deu era de abrir a porta da boleia do caminhão e pular para fora dali mesmo, de tanto medo que eu senti naquele momento. Em um ato de desespero, eu decidi frear o meu caminhão, coloquei as minhas mãos no rosto para não ver mais aquela coisa e comecei a orar em voz alta. E como um passe de mágica, ela simplesmente havia desaparecido assim que eu abri os meus olhos. Rapidamente eu liguei o meu caminhão e saí daquele lugar o mais rápido possível. E quando cheguei no porto para a entrega do contêiner, eu acabei contando todo o ocorrido para o pessoal que estava trabalhando no local. E para minha surpresa, todos começaram a rir da minha cara, dizendo até que era para eu parar de usar drogas, pois elas estavam afetando o meu cérebro. Na hora eu fiquei muito chateado com as chacotas que eu havia sofrido, até que eu decidi ficar calado e não falar mais nada. Para falar a verdade, até hoje eu não falei com quase ninguém, e as únicas pessoas que sabem do ocorrido é a minha esposa e os meus 2 filhos. Enfim, pessoal, esse foi o meu relato, e vocês podem ter certeza, pois o que eu vi foi bem real para mim. Eu não acredito que aquilo ali foi um tipo de alucinação.
Eu acredito piamente que essas entidades ficam perambulando pela rua, causando muitas das vezes até acidentes, sendo eles fatais ou não. Boa noite a todos.